Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma palestra online do Grupo Espírita Servos de Jesus, agradecendo a oportunidade mais uma vez de estar contigo reunidos. Hoje estamos recebendo, dentro da campanha do Setembro Amarelo, Sandra Miramar, que é mestre em saúde mental, e vai falar para nós do tema suicídio e as enfermidades psicossomáticas. Tá? A Sandra, ela vai cantar uma música para nós para harmonizar a reunião da noite, tá? Pode começar, Sandra, à vontade. Boa noite, gente. Então, é uma alegria estar aqui na casa dos servos de Jesus pela primeira vez. E para a gente, eu gosto de cantar uma música e farei isso então. A música se intitula A Graça dos Céus. A graça dos céus é doce som, salvando alguém assim. A sua voz me encontrou, sua luz, então eu vi. A graça livrou meu coração, tão leve me fez sentir. E quando enfim acreditei, a vida entendi. Por muitos caminhos eu andei, perdido na imensidão. A graça que me trouxe aqui, que vai me conduzir. A graça dos céus é doce som, salvando alguém assim. A sua voz me encontrou, sua luz, então eu vi. Sua luz, então eu vi. Ok, Lázaro. Aproveitando a vibração dessa música, né? Convido a todos a elevar o pensamento ao mais alto neste momento, né? Para que a gente possa agradecer mais uma vez a oportunidade da noite, de estarmos aprendendo um pouco mais dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que a gente possa serenar nossa mente, acalmar nosso coração neste momento, para que possamos entrar de acordo com as reflexões da noite, nos fortalecendo para a nossa caminhada do dia a dia. Que a paz e a luz do Mestre Jesus envolva todos que estão em sintonia conosco neste momento. Que assim seja. Sandra, te passo a palavra, boa palestra. Eu estou aqui escondidinho, mas se precisar é só chamar, tá bom? Ok, Lázaro. Isso. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar nessa casa e de falar, né, sobre essa temática
importante, né, nos dias que nós estamos vivendo hoje. E aí ontem eu fazia uma live, e a live era sobre o segredo, a fórmula da felicidade. E hoje nós estamos falando de uma temática que era ao contrário da felicidade, né? Mas antes de entrar aqui, eu vou começar falando do suicídio, então, que é o primeiro tema da nossa questão. Mas antes de falar sobre ele especialmente, sobre essa situação tão dolorosa para nós, especialmente para nós que entendemos, para nós que somos espíritas, sabedores que somos, que não é possível matar o espírito, né? Uma vez criado o espírito, ele foi criado pelo Pai como uma mônada divina, uma mônada celeste, trazendo na sua intimidade todos os valores divinos que o transformarão um dia em anjo e que voltará a compor o todo, né? Fará parte, então, estará compondo, na verdade, o que a gente nem entende ainda, né? Mas a potência divina que é o nosso Pai. E para isso passamos, então, por toda uma longa trajetória, um longo percurso na nossa existência como espíritos. Mas a primeira questão para nós, e que ela serve, na verdade, como grande anteparo para qualquer ato impulsivo, que é o suicídio, é um ato impulsivo, um ato de impulsividade, que não conta com o processo consciente da pessoa, no momento, o ato em si, ele é assim. Mas a primeira decepção é que a vida continua, né? Que não é possível, então, interromper essa jornada do espírito. O que nós sabemos, na verdade, é das graves complicações e dos, vamos dizer assim, e das encruzilhadas que a pessoa vai fazendo na sua vida. E a palavra que eu queria dizer não era encruzilhada, é que a gente vai fazendo tantos caminhos tortuosos que a pessoa acaba entrando no labirinto. Então, na verdade, acabar com a vida, isso não é possível, né? Não é possível, porque a alma é imortal, o espírito é imortal. Mas veja bem, então aí, lembrando ainda ontem, essa é uma introdução, mas o que eu queria falar de ontem, quando eu falava da fórmula da felicidade, eu dizia assim, Jesus, ele traz para nós, em dois momentos muito distintos, alguma coisa que deve ser muito forte na nossa vida. A primeira delas é a informação, ao homem basta o seu dia, e ao dia basta o seu mal. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Então, nesse momento, Jesus fala conosco dos malefícios da ansiedade. Porque a ansiedade, ela é considerada, então, como uma doença da alma. Quando nós estamos falando dessas enfermidades psicossomáticas, estamos anunciando que, dentre elas, a ansiedade. Ansiedade, uma doença, portanto, da alma, e a depressão. E, na verdade, nós sabemos que esse ato, a pessoa comete o ato quando ela está vivendo um momento de depressão. Quando ela está vivendo um momento de depressão, e aí ela é acometida, então, por uma grande ansiedade. Então, junto ao ato suicida, ao ato impulsivo suicida, a pessoa está vivenciando um processo íntimo de depressão e uma situação muito intensa de ansiedade. Tá? Mas o que é, então, esse momento vivido pela pessoa que comete o ato? Ela passa, então, ela tem uma sensação enorme de desesperança e de desamparo. Mas, ao mesmo tempo, ela carrega sentimentos ambivalentes entre a vontade, na verdade, de sobreviver e uma angústia insuportável. Porque, na verdade, o que ela queria era viver. Vou dizer para vocês que eu tenho uma experiência de
é difícil falar os anos, né? De quase 40 anos trabalhando na saúde mental. Trabalhei 10 anos no Hospital Espírita André Luiz, quando eu formei, estava com 25 anos. Posteriormente, trabalhei mais 10 anos no Hospital Raul Soares, sou enfermeira, sou psicóloga e também psicóloga, e posteriormente eu trabalhei numa escola que também era no Raul Soares, e fui professora de saúde mental na PUC, e eu acompanhava os alunos em serviços abertos e fechados de saúde mental. Ou seja, durante toda a minha trajetória de vida, além de eu tive um tempo atendendo em consultório. Então, durante toda a minha trajetória de vida, eu convivi com pessoas que passavam por esse sofrimento. E algumas dessas pessoas passaram realmente ao ato. Então, o que eu posso dizer para vocês, da minha experiência, é dessa angústia insuportável, não é? E o perfil definido aqui pelo Conselho pelo Conselho Federal de Medicina, é que essas pessoas, geralmente, elas têm uma idade acima de 45 anos, mas quando eles fizeram esse perfil, eu posso dizer para vocês que hoje o perfil está um pouco diferente, né? Hoje nós temos uma quantidade muito grande de jovens, adolescentes, jovens, idosos e também crianças, né? A pessoa já tem algumas tentativas anteriores, tem uma história familiar, né, com tentativas efetivas, né? E a pessoa também está passando por algumas perdas muito recentes e tem sintoma, ou pode ter sintoma de transtorno mental. Mas uma coisa importante ao longo da sua vida, o que a gente vai observar é que existe uma ausência de laços afetivos muito estáveis. Isso dificilmente a pessoa tem. Ela pode ter um ou dois, mas ela não tem uma rede social de afeto, né? Muitas vezes ela perdeu o emprego, ou então ela perdeu o status. Algumas vezes ela tem uma doença crônica, incapacitante e terminais. E pode também ter um transtorno de personalidade antissocial, alguns, né? Mas essas pessoas trazem um sentimento de culpa, de vergonha, de tristeza, de raiva, e essa falta de pertencimento. Esses sentimentos, na verdade, caracterizam, então, a pessoa com depressão. E aí, o ato em si, a passagem ao ato, na verdade, a gente podia dizer que é uma morrência, ela precipita, na verdade, uma morrência. O que alguns autores que escreveram sobre isso, fizeram pesquisas, e falaram, então, que o ápice do ato em si seria uma morrência. E que essa morrência, na verdade, é a pessoa que vive uma vida, né, definhando. Durante toda a sua existência, é uma pessoa que vai definhando, porque ela está vivenciando muitos processos autodestrutivos na sua vida, além dessa crença que ela traz, que a única solução para a sua vida é a morte. Né? E o suicídio, então, é o ápice dessa morrência, dessa profunda tristeza. Daí a importância, então, do espiritismo, né? Que não é possível matar o espírito, né? O que a gente faz o que a pessoa fará nesse momento é apenas trazer mais dificuldades para o seu caminho, para a sua jornada evolutiva. Certamente, como nós falamos, serão alguns labirintos que a pessoa estará desenhando na sua jornada evolutiva. Qual é a forma, né? Qual que é a terapêutica mais melhor para essas pessoas? Qual é a forma realmente de ajudar essas pessoas? Com certeza, ajudar a pessoa a falar. Tá? Ela precisa falar. E é necessário que a gente faça uma reflexão sobre esses tabus, os preconceitos, os pensamentos, para que essa pessoa consiga fazer uma reconciliação da sua vida. E aí, quando nós estamos cientes de que nós temos uma pessoa que está apresentando esses sinais, é muito importante, então, que a gente mantenha aceso, alerta, né? Todos esses sinais, que a gente esteja acompanhando todos os sinais da pessoa e que a gente amplie, na verdade, uma rede de proteção para ela, para que a gente
busque essa pessoa no sentido de que ela fale um pouco desse seu sofrimento existencial. E a forma realmente da gente estar prevenindo é a gente buscar esse acolhimento desses sentimentos tão inóspitos e buscar oferecer esperança para essa pessoa. E nesse sentido, as casas espíritas, quase todas elas hoje, têm feito um trabalho fantástico, que é o trabalho de acolhimento. É acolher as pessoas que estão vivenciando situações tão desesperadoras, especialmente aquelas pessoas que colocaram na sua vida que a vida não existe sentido. Então, assim, o que a gente pode estar dizendo, eu vou falar disso no final, é que essas pessoas traziam também essa certeza, né, de que a situação para elas só resolveria com a morte e que a vida não tinha mais sentido. A gente vai trabalhar um pouquinho mais no final sobre isso. Mas, então, o que seria, qual é a relação do suicídio com as enfermidades psicossomáticas, que é a temática dessa noite? Mas o que vem a ser, então, essas enfermidades psicossomáticas? Essas enfermidades, elas são conhecidas também como somatização, ou o nome mais moderno hoje, é lá no DSM, no Diagnóstico Internacional de Doença, no Código Internacional de Doença, ou então no diagnóstico do SUS, ela é conhecida como transtornos somatoformes. Transtornos somatoformes. Soma quer dizer corpo, não é? Seria, então, a enfermidade do corpo causada pelo psiquismo. Elas também são conhecidas como doenças da alma. Alguns autores dirão que essas enfermidades da alma são a depressão, a ansiedade, o medo, o pânico e a aflição. Mas para a maioria dos outros autores, eles vão dizer, na verdade, são desordens emocionais ou psiquiátricas que afetam também o funcionamento dos órgãos do corpo. Estes desajustes provocam múltiplas queixas físicas e podem surgir em diferentes partes do corpo. O surgimento dessas doenças, dessas enfermidades, podem desencadear dores generalizadas, diarreias ou constipação, tremores da extremidade, manchas na pele e falta de ar. Esses sintomas não podem ser explicados por nenhuma alteração orgânica, já que nos exames de confirmação diagnóstica não aparece nenhuma doença que cause sinais. Ou seja, não existe nenhuma correlação, né, da dor. Por exemplo, a pessoa está sentindo uma parestesia, ou a pessoa está sentindo uma palpitação, ou ela está com uma dermatite, com uma alergia, e se fizer um exame físico, ou seja, não haverá nenhuma confirmação que essa doença está sendo provocada por um desajuste orgânico. Ou seja, então, a origem dessas patologias, elas se encontram, então, na psique, na alma. E aí, na verdade, a gente vai, quando nós falamos da psique, é um complexo, não é? Porque essas desordens emocionais, elas são causadas, na verdade, por um descontrole emocional. E nós sabemos ainda, quando Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, o que são os espíritos? São seres inteligentes da criação. Quais são as características do espírito? Pensar e sentir. Ou seja, então, se é uma dor do espírito, uma dor da alma, implica dizer, então, que os sentimentos, ou seja, que existe uma implicação nos sentimentos, existe uma implicação no pensamento e nas emoções. Então, as doenças psicossomáticas, elas são emoções descontroladas, a origem delas são de emoções descontroladas, de sentimentos que não foram ressignificados, sentimentos ruins, difíceis, e o pensamento negativista. Então, essas emoções descontroladas, pensamentos negativistas, desencadeiam, portanto, esses desequilíbrios mentais, que vão sobrecarregar essas funções orgânicas e vai fazer
um desarranjo no corpo físico. Esse processo, então, ocorre em detrimento a experiências dolorosas e traumas não superados. A gente vai falar um pouquinho mais disso lá na frente, porque nós temos um autor que vai trabalhar de forma profunda e é muito interessante a forma como ele aborda para nós essa questão que é o pai hoje da psicologia, da psiquiatria, que é o Freud. A gente vai falar um pouquinho como ele aborda essa questão. Uma outra questão importante é que o estresse gerado por essas emoções descontroladas, as emoções, como nós falamos, né, esse descontrole emocional, eles vão afetar a coordenação do cérebro. E aí fará com que não haja a liberação de determinadas substâncias importantes e que são necessárias para o ajuste do organismo físico, não é? Então, qual será a resposta? A somatização. A somatização desses fatores, portanto, de ordem emocional e física, resulta em ciclos viciosos que se manifestam por meio de dores e de múltiplas doenças físicas. Muito bem. Mas aí a gente vai dizer, olha, então a gente está observando que existe uma característica dessas pessoas. Elas têm um descontrole emocional, elas possuem, então, pensamentos negativos e sentimentos que foram recalcados, sentimentos que não foram traduzidos, que não foram felizes, sentimentos infelizes, sentimentos tristes. Dizer. Porque nós temos os sentimentos elevados e aqueles sentimentos que são sentimentos, vamos dizer, tristes, né? E aí, nós vamos observar o seguinte: quais são os fatores que poderão exercer uma influência na vida da pessoa para que ela apresente essas doenças psicossomáticas? Olha, pode ser uma herança familiar. Os autores dirão que pode ser uma herança familiar. Então, nós vamos observar também que é uma pessoa que tem essa tendência à negatividade e aos distúrbios de personalidade. Ou seja, então é uma pessoa que tem essa opção de ver a vida pelo lado negativo. Nós sabemos que tem pessoas que conseguem extrair dos fatos negativos da vida os aspectos positivos, mas sabemos também que tem aquelas outras que dos aspectos positivos da vida, do sucesso da vida, elas conseguem absorver e apenas identificar os aspectos negativos. Ou seja, então, essa forma de ver a vida faz uma diferença enorme em todas as nossas ações, em todas as nossas relações e na nossa vida. Bom, outra coisa que pode contribuir, que pode colaborar, são as questões genéticas e fisiológicas. E aí a pessoa terá, então, uma maior sensibilidade para registrar a dor. Outra coisa também que pode ocorrer é uma influência ambiental em relação à visão de vida da forma negativa ou positiva, da mesma forma que a gente falou dos aspectos positivos e negativos. E aí, como é que nós vamos enfrentar a doença? Ou seja, a forma como a gente enfrenta as dificuldades faz uma diferença enorme na nossa vida. Porque isso é a percepção que nós temos da doença, dos eventos negativos da vida. É aquilo que a gente estava falando anteriormente. Isso é muito importante. Qual é a forma que eu vou enfrentar a minha doença, as minhas dificuldades, os meus desafios? Como eu vou enfrentar? Isso realmente faz uma diferença na nossa vida. E o Espiritismo está aí para nos ajudar, né? Para nos ensinar que a gente aprende, que nós somos aprendizes e que nós aprendemos com os erros. Os erros nos ensinam a fazer de forma mais correta, de forma mais acertada. E os acertos
Os acertos na nossa vida são aplausos, né? São momentos felizes da nossa vida, os acertos. Mas os erros é um momento de aprendizado. Olha, então o que vai ocorrer? Diante daquelas emoções, desse descontrole emocional, diante desses sentimentos que eles não foram muitas vezes ressignificados, de alguns traumas vividos na nossa vida e que eles estão lá no nosso inconsciente, o inconsciente envia mensagem para o sistema nervoso, que pode ser expressa. O sistema nervoso vai dar uma resposta assim: isso é uma dor, isso é um pesar, é uma ansiedade, é uma raiva, é um medo ou é uma insegurança. Desta forma, os estados instintivos da mente podem produzir reações que liberam informações, afetando diretamente alguns órgãos e sistemas físicos. Para uma pessoa com alta frequência de negatividade, uma pessoa pessimista, com contrariedade em relação a si e alguma situação externa, ela vai absorver e vai desenvolver involuntariamente uma doença psicossomática. Então, o poder das fortes emoções, dos sentimentos reprimidos e dos pensamentos negativos poderá involuntariamente promover, então, essas doenças psicossomáticas. Muito bem. Falamos, então, da origem dessas doenças, o que significa as doenças, mas quais são essas doenças mais comuns que acometem quase todos nós? Gente, uma delas são os resfriados frequentes. Então, são esses episódios dessa doença que ocorrem com muita frequência, falando, na verdade, de uma certa imunidade que caracteriza, então, uma doença psicossomática. Quais são esses sintomas? A pessoa tem febre, um mal-estar generalizado, e dores de cabeça e dores no corpo. Uma outra doença psicossomática muito comum são as herpes. O vírus do herpes, ele é transmitido por meio do contato, né, com outra pessoa infectada. Contudo, esse vírus se mantém adormecido, até que a baixa imunidade da pessoa desperta esse vírus. Então, nós estamos observando, nesse momento, que duas questões são muito importantes aqui. De novo, tanto no resfriado como no herpes, a pessoa precisa apresentar uma baixa imunidade. Quais são esses episódios constantes da herpes? Nós sabemos dessa herpes labial, que todo mundo já ouviu falar. E todo mundo sabe, quando a pessoa apresenta uma herpes labial, a pessoa fala, você está com alguns problemas psicológicos, né? Indica que o indivíduo apresenta alguma desordem no organismo. As feridas podem surgir em momentos de muito estresse. Outra doença psicossomática muito comum são as enxaquecas. A enxaqueca é uma dor de cabeça que pode durar algumas horas ou às vezes dias. Elas podem, às vezes, ser incapacitantes. A pessoa, às vezes, tem uma dor de cabeça tão forte que ela não consegue trabalhar. Os estudos científicos apontam que o principal gatilho para o episódio da enxaqueca também é o estresse. Quais são esses sintomas? Uma dor intensa e localizada em um ponto da cabeça, promovendo náuseas e falta de concentração. Outro evento muito comum é a alergia nervosa. Estou com uma alergia proveniente de questões emocionais, né? É um tipo de alergia de fundo emocional, em que o indivíduo apresenta erupções na pele desencadeadas por um forte processo de estresses ou por um sentimento muito forte de tristeza. Uma crise não tratada pode desencadear um choque anafilático, que esse choque, inclusive, o indivíduo pode, não tratado, pode levar à morte, né? Sintomas: surgimento de erupções na pele, coceira,
vermelhidão no local e irritabilidade. Outro fator muito comum é a diarreia. Esses episódios de diarreia podem ser desencadeados por forte estresse. Novamente o estresse, né? Quando a diarreia se mostra constante e não há uma explicação física, como a síndrome do intestino irritável. É bem possível que se configure como um caso de doença psicossomática. Quais são os sintomas? Dores abdominais, fezes extremamente líquidas e episódios constantes e frequentes de emergência para ir ao banheiro. Muito bem. Então, uma coisa ficou muito evidenciada aqui para nós, que a pessoa que tem a doença psicossomática, ela tem, pelos principais quadros que nós vimos aqui, nós observamos, então, que a pessoa que tem uma doença psicossomática, ela está com uma imunidade muito baixa, ou ela está muito estressada. Né? Então, essas doenças, elas estão relacionadas com estresse ou com uma baixa imunidade. E essa pessoa que tem qualquer uma dessas doenças, ela sempre, às vezes, ela apresenta sempre uma falta de ar, uma taquicardia, que é o coração disparando, né? Tremores pelos membros inferiores e superiores, dor no estômago, às vezes enjoo, queimação ou gastrite nervosa, dores de cabeça constante, manchas espalhadas pelo corpo, sensação de nó no peito e na garganta. E os sintomas psicológicos, aí a gente falou, né? Esses estresses, a ansiedade, a impaciência, problemas de concentração, sintomas físicos, que nós já falamos, ataque cardíaco, dor de cabeça, redução das defesas imunológicas. Outra coisa é a queda do cabelo, às vezes insônia, tensão muscular. Muito bem. Então, a gente falou aqui do suicídio, falamos das doenças psicossomáticas. E aí, nós queremos saber, assim, qual é a correlação da doença psicossomática com suicídio? O que uma coisa tem a ver com a outra? Muito bem, né? O que pode trazer tanta dificuldade para a pessoa que ela pense realmente em tirar a vida? O que a gente sabe, né, eu falei para vocês um pouquinho, começando aqui sobre o suicídio, né? Mas uma coisa que eu pude observar em todos esses pacientes e pacientes que eu atendi no consultório e que passaram ao ato, é essa ausência de sentido para a vida. Ou seja, a pessoa não consegue encontrar nenhum sentido para a sua vida. Mas aí a gente fica perguntando assim, mas qual que é a correlação da doença psicossomática com essa falta de sentido? Ou seja, o que impede, qual é a questão da doença psicossomática, como é que ela vai impedir a pessoa de viver e de dar uma dimensão colorida na sua vida? Por que nós estamos falando dessa dimensão colorida na vida e de viver? Porque viver, minha gente, viver na biologia é o contrário de morrer, né? É respirar. Quando nós falamos, olha, parou de respirar, então morreu. Então, viver tem a ver, na verdade, com nascer, crescer, frutificar, né? Florescer e frutificar. A gente vê esse processo vital. Mas, para além desse processo vital, nós poderemos pegar o ensinamento de Jesus, quando ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, Jesus veio nos ensinar a encontrar um outro sentido para a vida, que é dar um colorido para a vida, que é encontrar a divindade em tudo que nos cerca. Porque encontrar um sentido, como Jesus nos ensinava, é amar todas as coisas, é enxergar Deus em todas as coisas que nos cercam. É esse sentido para a vida, e é essa vida que Jesus nos fala. Mas aí a gente pergunta, né? O que nos impede, então, de viver? De dar essa dimensão colorida na vida, especialmente aquele que tem as doenças psicossomáticas?
Qual é a correlação? E aí que eu falei para vocês que eu ia pegar o Freud. Porque foi o Freud que ficou... o vetor de todo o trabalho do Freud, ele foi em cima da ansiedade. E a ansiedade que apareceu para ele eram as doenças psicossomáticas ou somatoformes. Primeira paciente que ele atende, ela tinha, então, essas doenças psicossomáticas. Tá? E aí o Freud, então, começa a trabalhar em cima disso. Ele vai dizer que essas enfermidades psicossomáticas são, na verdade, situações muito dolorosas. São emoções penosas. E que essas emoções e situações, elas se encontram reprimidas no inconsciente. E algumas situações fez com que elas viessem à tona no consciente. E aí, quando elas vieram à tona, elas trouxeram muito desprazer. Por quê? Essas que foram reprimidas, o que é reprimir uma situação difícil? Vamos dizer, a pessoa passou por uma decepção amorosa. Geralmente são decepções afetivas, uma decepção amorosa. Essa decepção amorosa pode ser uma decepção com o chefe, no trabalho, de uma amizade, ou de um amor, né? De um bem maior, né? Então, a pessoa passou por uma decepção muito grande. E aí ela fala assim, eu não quero falar disso. Essa situação morreu para mim. Contudo, isso não é assim. A situação não morre para a gente. A gente precisa conversar sobre esses sentimentos dolorosos. A gente precisa dar um novo sentido para esses sentimentos. E a palavrinha que a gente usa aqui chama ressignificar. Ou seja, aquele sentimento muito doloroso, é necessário então, que a gente dê um novo sentido. Que a gente viva como Jesus falou, eu vim para que tenham vida. Ou seja, então, quando esses sentimentos de morte nos invadem, que a gente possa lembrar, Jesus dizendo, eu vim para que tenham vida. Transforme esse sentimento danoso num sentimento melhor. Muito bem, então essas experiências trouxeram muito desprazer. São experiências que não incluem nenhuma possibilidade de prazer, que nunca trouxeram nenhuma satisfação. Portanto, elas foram reprimidas. E aí, olha que coisa interessante. Quando essas situações ficam reprimidas, é porque elas foram realmente muito dolorosas e a gente não conseguiu aprender nada com elas. Eis uma grande questão na nossa vida. Toda situação traz em si um grande aprendizado para todos nós. Toda situação é para nós aprendermos. Tinha uma música que eu cantava muito na mocidade e que me veio aqui agora, né? A música falava assim, eu vou cantar, estou com o violão aqui, porque ela era assim a música. Não sei se eu vou... eu te digo... Não. Eu te digo, amigo, que na vida tudo... Não vou conseguir tocar. Mas a música é assim. Eu te digo, amigo, que na vida tudo é aprendizado. E que estamos caminhando para conhecer o amor do nosso lado. E que às vezes a vida apresenta momentos muito difíceis, mas é para que a gente aprenda uma nova forma de ser. Eu te digo, amigo, não desista nunca de tentar, né, de continuar tentando, né? Mas é mais ou menos assim. Mas na verdade o que eu queria colocar é assim, eu te digo, amigo, que na vida tudo é aprendizado. Muito bem, então nessas experiências dolorosas, que eu não consegui aprender nada, e que todas as vezes que eu lembro daquela situação me dá um desprazer enorme. Aí, gente, o que acontece? Essas situações que eu não consegui aprender nada com elas, ela fica reduzida a um desprazer e elas são repetidas na minha vida sobre a forma de uma compulsão, trazendo a impressão para a pessoa que ela é perseguida por um destino maligno, um destino criado pelo próprio indivíduo, não é? Porque ele não sabe que tudo na vida é aprendizado.
Ou seja, então, quando as situações dolorosas e difíceis ocorrem em nossas vidas e que a gente não dá um sentido para elas, que a gente não repense sobre elas, não ressignifique essas experiências, elas voltam na forma de impulsos, de compulsão, ou seja, elas vão voltar sem eu pensar. Olha que coisa mais estranha. E aí, o que o Freud vai dizer? Que elas vão repetir na nossa vida, e sabe aonde, gente? Nos nossos sonhos, na forma de pesadelos. E quando nós temos pesadelos, a pessoa que tem um pesadelo, esse pesadelo, na verdade, ele vai influenciar no seu dia a dia. E a pessoa passa a ter uma vida muito arrastada, mecânica, repetitiva, sem uma funcionalidade. É uma repetição de um desprazer, onde a pessoa não dá conta de reinventar a vida, onde ela não dá conta de achar beleza na vida, de encontrar beleza na vida. Então, o que acontece com as doenças psicossomáticas é porque elas continuam a se repetir na nossa vida. E isso vai trazendo para a pessoa um desprazer. A pessoa vai levando a vida arrastada e mecânica, repetitiva e muito vazia. É essa relação que nós encontramos com suicídio. Porque o que acontece? A pessoa não consegue, então, reinventar a vida. Ela não consegue recriar. Então, a vida dessa pessoa começa a ser envolvida pela destrutividade. Ou seja, ela não consegue mais encontrar alegria. E aí, até que isso vai se repetindo, até que ela diz, a vida não tem muito sentido. Eu não estou encontrando muito sentido na vida. Muito bem? E aí, eu queria dizer, gente, eu estou sem relógio, eu não sei, porque eu geralmente falo acompanhando aqui, né? Eu não consegui relógio aqui, né? Eu falo geralmente acompanhando. Pode deixar, Sandra. Na hora que a gente tem ainda hora, quanto tempo? 15 minutinhos. 15 minutinhos. Tá bom? Ô, Lázaro, era mais ou menos isso que você queria que a gente falasse? Porque agora eu vou falar, na verdade, da forma de valorizar a vida. Ok. Pode dar sequência, está tranquilo. Tá bem? Então, vamos lá. Então, minha gente, a relação que nós conseguimos estabelecer dessas doenças psicossomáticas, e aí eu fiquei pensando que isso é muito sério, realmente, é porque essas doenças, elas vão sendo repetidas. O que a gente colocou aqui, a enxaqueca, os resfriados, o colo irritável, as alergias, ou seja, elas vão se repetindo e aquela sensação de mal-estar, isso vai fazendo com que a pessoa leve uma vida, então, muito desvitalizada, uma vida sem criar, uma vida uma vida sem graça, não é? E aí ela acaba entrando num processo depressivo e acaba não encontrando, portanto, sentido para a vida. E aí, eu queria dizer o seguinte, que boa parte de nossa vida é uma questão de perspectiva, do ângulo pelo qual olhamos o que nos acontece. Aquilo que a gente falou, né? Aquilo que nos acontece. É uma questão de perspectiva, do ângulo com que eu estou olhando. As coisas não são boas ou más. Ou elas não pode ser sucesso ou fracasso, depende de como eu olho. É o modo como escolhemos encarar os eventos da vida é que realmente faz a diferença na nossa vida. Ou seja, como eu encaro tudo, é isso que faz a diferença. Então, sucesso ou fracasso, tudo depende da forma, da perspectiva como eu vejo. E aí eu falava disso no início, que as pessoas felizes, elas tendem a valorizar tudo que acontece de positivo em sua vida e extrai
o aspecto positivo da situação difícil. Ser uma pessoa otimista é ter muita gente próxima. Então, é necessário que a gente, né, dê conta de se abrir às novas ideias, de se abrir para a vida, para aprender, para descobrir, e não para fechar. Porque se a gente não escuta o que há de novo, se a gente não quer se envolver realmente com tudo que nos ocorre, é morrer em vida. Nós sabemos que existem muitos jovens que estão presos aos seus hábitos, às suas ideias, aos seus valores, e eles se julgam donos da verdade. E são surdos às ideias, às argumentações, são pessoas centradas em si, despidas de curiosidade. Por isso, minha gente, é necessário que a gente dê conta de encontrar um propósito para a nossa vida. É muito importante que a gente encontre um sentido para a nossa vida. Então, Jesus diz, eu vim para que tenham vida. Qual que é o sentido da nossa vida? Uma coisa muito importante, a gente não é figurante, não é? Nós não somos espectadores da nossa vida, porque nós dominamos as tecnologias, dominamos o espaço, mas não conseguimos dominar a nossa timidez, as nossas emoções, os nossos medos, as nossas negatividades, o nosso mau humor, a nossa angústia. E Jesus veio ensinar tudo isso. Quando ele dizia, bem-aventurados, limpos de coração, bem-aventurados humildes, bem-aventurados, né, aqueles que choram porque eles estão resgatando. Então, assim, é muito importante que a mensagem de Jesus resgate dentro de nós essa vontade de viver. Porque nós acabamos criando muitos conflitos com facilidade. A gente cria, na verdade, um complexo de inferioridade. Fobias, depressão, obsessão, pânico, tudo isso. Perfeccionismo, insegurança, uma preocupação excessiva. É preciso refazer os caminhos, reconhecer os erros e reaprender a gerenciar as nossas emoções. Portanto, é preciso, então, que diante das dificuldades que a vida nos apresenta, quando a gente não consegue encontrar nenhum sentido para a vida, tem um autor que eu gosto muito, ele chama Viktor Frankl, que ele vai criar a logoterapia, que é uma terapia voltada para o sentido da vida. Esse é um autor, ele estava no campo de concentração nazista, e ele observou que diante daquele holocausto nazista, ele precisava trazer, inaugurar no coração daquelas pessoas completamente desesperadas, que elas buscassem um sentido para a vida. E aí ele trabalha uma questão que a gente achou muito interessante, que é, ele fala, então, que nós temos que buscar a nossa autotranscendência. Ou seja, a gente precisa realmente encontrar alguma coisa que nos salve. Ele diz assim, o que salva todo mundo, e a gente vai fazer uma correlação com os ensinos que a gente tem de Jesus, da doutrina espírita. O que salva, como Maria dizia, né? Tudo passa, só o amor permanece. O que nos salva é o amor, né? Porque quando ele vai apontar alguns aspectos que poderão promover a nossa autotranscendência. O primeiro deles é a gente criar um trabalho, é a gente estar vinculado ao nosso trabalho. Qualquer trabalho que a gente realize, que a gente, né, se enamore do nosso trabalho, que a gente se enamore, né, fazendo da melhor forma possível. O que é se enamorar do nosso trabalho? Me veio aqui agora, né? Se enamorar do trabalho. É fazê-lo bem feito, colocando todo o nosso sentimento, toda a nossa vontade, todo o nosso desejo, né, todas as nossas capacidades e habilidades naquele trabalho que a gente realiza. Com certeza ele vai trazer uma felicidade para a gente e ele será importante. Mas se eu não tenho nenhum trabalho, eu vou tentar criar um trabalho. Existe há tanto para fazer. A vida está cheia de milhões de oportunidades
que a gente crie um trabalho. Ou então que a gente pratique um ato em favor do próximo, que a gente faça alguma atividade solidária, que a gente se ligue ao coletivo, que a gente se ligue à nossa comunidade, mas que a gente faça algum trabalho. Que a gente pode também encontrar alguma coisa ou alguém, né? A gente pode ter as nossas plantinhas, que a gente vai se enamorar delas, pode ter os nossos animais, né? Que a gente vai gostar dos nossos animais, ou uma pessoa que a gente se enamore, amigos. É preciso estabelecer laços. Outra coisa fantástica é a gente experimentar a bondade. É a gente fazer uma experiência verdadeira. É a gente trabalhar na natureza, na cultura, buscando pintar, buscando trabalhar, então, a beleza. Todas essas coisas podem trazer para a nossa vida um sentido de autotranscendência e fazer com que a nossa vida tenha sentido. E aí, nós vamos observar que nada vem de fora, que tudo é um trabalho interno, como Jesus dizia. O reino dos céus está dentro de vós. Só nós temos a chave. E Jesus diz assim, olha, eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei e cearei convosco. Então, é dentro de nós que se encontra toda a nossa salvação. Mas só nós poderemos realizar esse processo dando os primeiros passos. Ok? Era isso que nós tínhamos que falar, para falar. Lázaro? Obrigado, Sandra, muito bom, tá? Gostaria de agradecer em nome do Grupo Espírita Servo de Jesus por ter aceito o convite, tá? Claro. Gostaria de te pedir um pouquinho mais, se puder tocar mais uma música para a gente, e depois eu faço a prece final para a gente encerrar, pode ser? Claro, claro, eu ia pedir para você deixar eu tocar mais uma música. Eu vou cantar uma música que eu gosto muito, então, gente, eu estou conhecendo vocês pela primeira vez, né? Vocês não me conhecem. Eu sou a Sandra Miramar, eu tenho um canal no YouTube que tem o meu CD. Eu lancei um CD de músicas espíritas. Então, lá tá as músicas, vocês podem entrar, vocês podem, na verdade, né, curtir lá no meu YouTube, todas essas músicas estão no YouTube e também estão nas plataformas digitais. A música que eu vou cantar é uma música muito conhecida por todo mundo na época da minha mocidade, que é Mensagem Fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Vou ver teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina, na voz de Deus em luz de redenção, na voz de Deus
Então, neste momento, nas vibrações dessa canção, convido a todos a elevar o pensamento ao mais alto, agradecendo pela oportunidade da noite, pelo encontro em que tivemos, pelo amparo que recebemos da equipe espiritual do Grupo Espírita Servo de Jesus, pedindo a Deus, ao Cristo, que teu amor, que tua paz possa envolver a todos que estão conectados neste momento, adentrar todos os lares aqui representados, e que também possa envolver nosso planeta nos dois campos da vida. Que a paz, a luz do nosso Mestre, esteja sempre conosco. Que assim seja. Desejo a todos uma boa noite. Obrigado mais uma vez, Sandra. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Eu que agradeço. Fiquem com Deus.